O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série 5 Barragens de Rejeitos, um desafio socioambiental. Neste primeiro episódio, vamos conhecer a história da Associação dos Familiares e Vítimas de Atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, Avabrum, em Brumadinho, Minas Gerais. O dia 25 de janeiro de 2019 jamais será esquecido. Nesta data, o rompimento da barragem 1 da mina de Córrego Feijão da empresa Vale, na região de Brumadinho, Minas Gerais, resultou na tragédia que tirou a vida de 272 pessoas, sob avalanche de lama. E até hoje, 6 corpos não foram encontrados. Um luto sem fim de familiares e amigos. A cada dia 25 de cada mês, essa data é relembrada. Em agosto daquele ano, foi criada a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, Avabrum. Alexandre Andrade Gonçalves Costa, presidente da Avabrum, fala a respeito dos principais objetivos e iniciativas desenvolvidas por essas famílias, que perderam seus entes queridos, amigos e colegas em um dos mais graves acidentes socioambientais no Brasil. Em Minas Gerais ainda há dezenas de barragens de rejeitos de mineração, com método construtivo a montante. Entre as que têm maior grau de risco, algumas se encontram nas regiões de Nova Lima e Ouro Preto. Uma apreensão constante às comunidades locais, principalmente em períodos de chuvas. Um compasso angustiante de espera para o descomissionamento das unidades, exigido legalmente às empresas responsáveis. Alexandra, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. Eu gostaria que você explicasse para a gente quem compõe e quais são as principais iniciativas e projetos da Avabrum hoje. Boa tarde. A Avabrum também agradece o convite para falar um pouquinho da associação, da nossa luta. A Avabrum, ela é a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Hoje, a diretoria é composta por 11 membros familiares das vítimas fatais, e a Avabrum, ela luta por justiça, encontro e memória das 272 vítimas do rompimento. Nós também lutamos pela melhoria da qualidade de vida dos familiares e buscar minimizar um pouco a dor, trazer formas de alento. A Avabrum, ela foi constituída em 9 de agosto de 2019, mas antes disso, os familiares começaram a se encontrar nas audiências públicas, na busca pelos não encontrados, nas CPIs, e depois que uma familiar, ela foi representar os familiares no exterior, e lá ela não pôde falar porque ela foi reconhecida como familiar informal. Aí, diante disso, os familiares viram a importância de constituir a Avabrum para dar legitimidade na luta dos familiares. E com relação, assim, ao memorial, vocês têm um projeto, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente em que situação encontra-se esse projeto e onde seria, né, localizado o memorial também. Uhum. O memorial foi uma luta e conquista da Avabrum, que fosse construído na área próxima de onde aconteceu o rompimento da barragem, que é na mina do Córrego do Feijão. O memorial hoje ele encontra-se em fase de construção. A previsão de finalizar o projeto é em janeiro de 2023. Nós já levamos os familiares para ver um pouco como estão as obras. O espaço de memórias já tem a marcação dele. Tem também da fenda, onde vai ter uma visão da mina de Córrego do Feijão. E nós também vamos levar para o memorial os segmentos corpóreos
das vítimas, porque, infelizmente, muitos foram encontrados pedaços. E a família ela tem a opção de, depois que fizer o primeiro sepultamento, se encontrar mais segmento, ela pode trazer e enterrar em um cemitério de confiança, ou então ela pode deixar com que o IML dê destinação final correta aos segmentos. E a Vabrum, em conversa com o IML, a gente fez uma parceria para trazer esses segmentos para o memorial. Então, a família que autorizar guardar esses segmentos corpóreos das vítimas no memorial, nós também vamos colocar em um espaço. Vai ter o nome das vítimas do rompimento, para isso a família ela tem que autorizar a inclusão do nome devido à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, são várias lutas, são várias frentes, várias demandas. No momento, a gente está colhendo a assinatura dos familiares que desejam autorizar para o nome do familiar estar no memorial. E, no caso, Alexandra, vocês também criaram um centro de convivência, né? Qual a importância desse centro de convivência? O que vocês estão desenvolvendo nesse espaço? O Centro de Convivência dos Familiares, ele foi criado como forma de um familiar ter contato com o outro, conversar, também fazer tratamentos de terapias alternativas. O familiar, ele pode vir trazer a criança, que a gente tem um espaço Kids, enquanto o familiar está em atendimento ou participando das aulas. No momento, nós temos aula de yoga, temos acupuntura e massoterapia. Temos também trabalhos de arte-terapia, só que não acontece direto. É em algumas épocas. Nós tivemos em janeiro, o familiar que teve interesse, ele veio até o centro de convivência para construir a sua bandeira de oração em oferecimento ao familiar que foi vítima. Ele fez também alguns trabalhos de arte-terapia. Aqui a gente usa como espaço de rodas de conversa, treinamentos, reuniões, encontros. Então, tornou-se um ponto mesmo de encontro dos familiares. E, Alexandra, na questão dos direitos, assim, né, eu sei que está tramitando, né, vocês têm parcerias, né, com o Ministério Público, né, enfim, com outras instâncias, eu gostaria que você falasse um pouquinho da situação atual. Qual é a situação atual, assim, em termos de negociações, né, com relação à Vabrum, né, e o campo da justiça, a Vale, enfim, né, os entes que são participantes? Nós tivemos mês passado, o julgamento do dano-morte, que é o reconhecimento em que a vítima sofreu no momento de sua morte. A Vabrum, né, que torcia para que fosse reconhecido esse dano, foi reconhecido em votação de 2-1, mas a Vale falou que vai recorrer desse dano-morte. E para o familiar, cada vez que prolonga mais uma decisão na justiça, é muito sofrimento. Por quê? Ele cria expectativa de finalizar um ciclo, ele quer que as coisas se resolvam mais rápido para minimizar a dor. Porque o familiar, desde o dia 25 de janeiro de 2019, ele teve a sua vida mudada da pior maneira possível. Nós nunca imaginávamos que a barragem da empresa Vale iria romper em Brumadinho. Os nossos familiares também, eles acreditavam que estavam no lugar mais seguro para trabalhar, onde a vida realmente era considerada em primeiro lugar e as regras de segurança eram seguidas.
Infelizmente, não foi. Nós vimos, né, no acompanhamento das investigações, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, agora o processo penal, ele encontra-se paralisado, porque a defesa do Fábio, ex-presidente da Vale, entrou com recurso, falando que o Ministério Público de Minas Gerais ele não tinha competência por alegar que houve dano federal e que teria que ir para o Ministério Público Federal. Mas a Avabrum, ela acredita na Justiça Mineira, que esse processo ele tem que ser julgado em solo mineiro, porque eles morreram aqui, a certidão de óbito deles é daqui, e a gente gostaria muito que fosse a júri popular em Brumadinho. Esse recurso da defesa do Fábio, ele ocasionou mais um atraso no processo, por quê? 3 anos e 2 meses já se passaram, nenhuma empresa responsabilizada, nenhum culpado preso, e o processo ele encontra paralisado desde outubro de 2021, que foi quando o STJ decidiu que o processo deveria ir para o Ministério Público Federal. E o nosso medo de mudança de instância é atrasar ainda mais a finalização desse processo. E como eu falei anterior, cada ciclo que não é encerrado de uma luta do familiar, para o familiar ele causa mais dor ainda, além da que a gente tem passado desde o dia 25 de janeiro de 2019. E, Alexandra, a gente sabe, assim, que Minas Gerais é um local muito, vamos dizer assim, relacionado à mineração. E há outras, tantas barragens, né? A gente sabe, cerca de 50, né? No mesmo modelo, né? Da barragem de Brumadinho. E com riscos tão graves quanto, né? Como é que vocês veem essa situação dessas outras localidades que podem enfrentar, né? A gente espera que não, mas um problema similar, né, pela gravidade, assim, da complexidade dessas barragens. Uhum. A Avabrum, ela vê com muito medo e apreensão, porque a gente não quer que mais famílias passem pelo que nós estamos passando e que mais trabalhadores, comunidade e turistas morram pela irresponsabilidade de empresas mineradoras. Porque em Brumadinho ela matou trabalhador, comunidade, turista. Então, todos nós estamos correndo risco, porque uma barragem, quando ela rompe, o que tiver na frente, ela leva. Mariana provou isso, Brumadinho provou. E a barragem, ela não rompe da noite para o dia, ela dá sinais. Então, assim, a gente espera que as empresas, os órgãos fiscalizadores atuam com responsabilidade para que mais barragens não venham a romper. Minas Gerais, ele é o estado que mais rompe barragem e é o estado que também mais mata pelo rompimento de barragens. E a Avabrum hoje, ela apoia a não alteração da lei Mar de Lamas Nunca Mais, que deu mais um prazo para as empresas. O ideal é não deixar acontecer rompimentos de barragens. Os órgãos fiscalizadores, eles têm que agir na prevenção, porque a barragem, uma vez rompida, ela traz vários transtornos, tanto às vítimas, se houver, aos familiares das vítimas, e à comunidade, ao meio ambiente, que também é muito impactado. E o que a gente tem visto, Alexandra, é que com a época das chuvas, principalmente, né, os riscos ficam maiores, né? E Brumadinho também, após, né, essa tragédia, também já encheu novamente o rio, né? Teve algumas outras situações, assim, que eu gostaria que você falasse um pouquinho também desse cuidado pós, né, toda essa tragédia. Existe ainda algum perigo que vocês sentem, assim, na região que foi afetada? Em Brumadinho, o rejeito ele caiu no Rio Paropeba, e o rejeito que no dia 25 de janeiro foi anunciado nos grupos de WhatsApp, na mídia, que Brumadinho seria inundado, que era para as populações que morassem próximo aos rios saírem
causando toda uma tensão, um transtorno a essas famílias, agora, em janeiro, nós podemos ver o rejeito que não chegou em Brumadinho, naquele 25 de janeiro de 2019, chegando em Brumadinho no janeiro de 2022, que foi este ano, em que as chuvas fizeram os rios transbordarem, e o rejeito que estava no fundo do rio Paropeba, ele invadiu a cidade, invadiu as casas. Isso causou um transtorno maior, porque a limpeza foi dificultada. Os moradores também ficam respirando o rejeito do minério, e isso pode causar um risco à saúde. Então, assim, a gente fica com medo também, nesse sentido, do que essa poluição, esse pó de minério, pó de rejeito, pode causar. Os carros, eles são lavados, rapidamente você já vê um pozinho preto nos carros. Então, imagina o que não está indo para dentro do morador de Brumadinho, das pessoas que frequentam o município. E a questão também de pessoas que moram próximas a áreas com barragens iguais às de Brumadinho, a população na época de chuva ela fica muito tensa, porque fica com medo da barragem romper, a empresa também às vezes tem que tirar essa população de lá. Então é importante que as empresas tenham também uma conversa de transparência com a comunidade, informe o real risco, ou se não tem, porque fica todo mundo preocupado. E isso é todo ano em épocas de chuva. Sim, é uma coisa reincidente, né, que vocês acabam passando, né? E no aspecto assim humanitário, né, a gente sabe que o efeito psicológico é muito grande, né, em decorrência do que aconteceu, né? E mais uma vez eu gostaria que você pudesse falar para a gente a recuperação também dos familiares, que algumas pessoas ficaram também órfãs, né? Outros perderam seus pais, outros, enfim, outros familiares, né? Como é que vocês se ajudam, né, nessa, vamos dizer assim, nessa pós, né, toda a tragédia? Então, os familiares, eles se uniram, né, através da Avabrum, e vai um ajudando o outro, um passando informação para o outro. Agora, quanto ao adoecimento mental, foi muito grande entre os familiares. Muitos pais, filhos, irmãos, cônjuges, né, tios, tias, que nunca tinham passado por tratamentos psiquiátricos, psicológicos, hoje vivem a poder desses tratamentos, vivem a poder de medicação. Outros tiveram que tomar em uma época, hoje não tomam mais, mas assim, a situação ainda é muito crítica entre os familiares e nós vamos tentando ajudar um ao outro. Nós conseguimos o plano de saúde para os pais, que foi uma coisa que não entrou na proposta de acordo com o Ministério Público do Trabalho, e conseguimos também um reembolso de atendimentos psicológicos e psiquiátricos para os irmãos, e posteriormente, após a gente conseguir demonstrar o adoecimento dos irmãos por outras doenças, nós conseguimos o reembolso do plano de saúde. É o familiar que quiser aderir, ele faz um plano de saúde, apresenta a documentação e recebe o reembolso. E além do dano mental, a gente tem visto entre os familiares o aparecimento de outras doenças que podem ser recorrentes, que podem ser decorrentes desse trauma que foi sofrido. E tem também muito estresse pós-traumático. E a vida do familiar, igual eu falei, né, ela foi mudada da pior maneira possível. E Alexandra, no seu caso em especial, né, quem foi a vítima, né, da sua família? Eu perdi meu irmão mais velho, Sandro, e perdi meu primo Marlon. A gente tinha muito contato, boa convivência. A minha família, ela tinha costume de ir para um sítio de uma tia minha
aos domingos. E no domingo, 19 de janeiro de 2019, foi o último dia que nós encontramos com os dois. Eu cheguei a conversar com meu irmão na semana, e um dia antes, e com meu primo eu conversei no dia, na manhã do dia 25 de janeiro. É um grande impacto mesmo. E, Alexandre, a gente está chegando aos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né? E que para quem quiser também conhecer, apoiar a causa de vocês também, né? Como é que a gente pode, né, contribuir para a Vabrum? Nós temos o nosso site, que é avabrum.org.br. Temos também o Instagram da Avabrum e o Facebook. E quem quiser contribuir nos apoiando com recurso financeiro, tem a conta da Avabrum que pode doar, ou então também pode contribuir de outras formas, nos apoiando nas nossas lutas, ajudando na divulgação.